E agora, seguindo com a lei orgânica do município de Marechal Deodoro, a gente tem a organização político-administrativa, que é o ponto 8 do edital para a Guarda Municipal do concurso de Marechal Deodoro, o município e sua divisão administrativa. Então, vamos lá. Está, esse assunto está no artigo 5º e 6º, né? Nós vamos agora, então, lê-los e comentar nesse pequeno vídeo. Artigo 5º, Município de Marechal Deodoro, Unidade Territorial do Estado de Alagoas, pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa e financeira. Isso aqui é importante. É organizado e regido pela lei orgânica, na forma da Constituição estadual. Vamos lá. O que é o município? O município é uma pessoa jurídica. Se você não é da área do direito ou não estudou direito para concurso, pode ser que você tenha alguma dificuldade de saber o que é uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica é uma ficção jurídica, na verdade. Não é uma pessoa humana, né? É uma ideia, uma ficção, que é aquele ente, aquela entidade que tem personalidade jurídica. E o que é ter personalidade jurídica? Ter personalidade jurídica significa ter direito e obrigação na ordem jurídica. Quer dizer, vou fazer aqui uma analogia com o corpo humano. Uma pessoa humana, uma pessoa física, ela tem direitos e obrigações. Se ela causar um prejuízo a alguém, ela precisa reparar esse prejuízo, indenizar esse prejuízo, porque ela é uma pessoa, ela tem direitos e obrigações. Já os órgãos da pessoa, o nariz, o olho, o pulmão, ele não é uma pessoa, ele é uma parte de uma pessoa. E por não ser uma pessoa, ele não tem direitos nem obrigações. Ele não respondem pelos seus atos. Se, sei lá, a minha mão tocar em alguma coisa e quebrar, por exemplo, em um copo, quem responde, quem vai pagar aquilo ali é a pessoa, a minha pessoa, e não a minha mão, porque a minha mão é só um órgão. Ok? A mesma coisa de uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica é aquela que responde, é aquela que tem patrimônio e pode, por exemplo, indenizar. Dentro da organização dos entes brasileiros da República Brasileira, o município é uma pessoa, ela não é um órgão, ela é uma pessoa. Agora, já uma secretaria, é, um hospital, é um órgão, ele não responde. Se tiver algum problema, algum ilícito que precise ser reparado, alguém que foi prejudicado, é o município como um todo que responde, é o patrimônio, são os cofres do município e não daquela secretaria, porque a secretaria é órgão, não é pessoa. Então, aqui o que a questão está dizendo é que o município é uma pessoa jurídica. Ela não é um órgão, ela é uma pessoa jurídica. O que é também pessoa jurídica? O Estado de Alagoas é uma pessoa jurídica e a União também é uma pessoa jurídica. Não são órgãos, são pessoas jurídicas. Então é isso, pessoa jurídica de direito público interno. Grave isso, pessoa jurídica de direito público, não é direito privado, porque o direito privado regula as relações entre os cidadãos. Por exemplo, eu e você, a nossa relação entre mim e você é uma relação de direito privado entre os particulares, entre os cidadãos. Já o Estado, seja ele o município, o Estado-membro ou a União, ela é regulada pelo direito público. A relação que um município tem com o outro, ou com o Estado, com a União, ou com os cidadãos, é uma relação de direito público, porque o Estado entendido como qualquer dos entes federativos, seja a União, o município ou o Estado-membro. Se você não é da área do direito, muitas vezes, quando a gente está falando em Estado, a gente está falando de qualquer uma dessas pessoas jurídicas. Ou a União, ou o Estado-membro, Alagoas, Sergipe, Bahia, enfim, os Estados-membros, ou o município. O município também é chamado juridicamente de Estado. O Estado é qualquer um desses entes do governo. Quando eu quiser dizer apenas o Estado
no Estado membro, Alagoas, Sergipe, eu vou tentar deixar claro que estou falando do Estado membro, do Estado, do governo estadual. Então, essa é a ideia. E aí, o que é importante ainda nesse artigo e que pode cair na prova e confundir é essa palavrinha aqui, autonomia. Autonomia. Município, Estados-membros e União têm autonomia, mas a prova pode trazer a palavra soberania, trazer a palavra soberania. A soberania é uma palavra que está relacionada ao direito internacional. Então, a República Federativa do Brasil, que engloba tudo, né, que é a entidade maior, ele tem a soberania perante os outros estados nacionais, né, perante os outros países, que estão os estados nacionais. Então, a República Federativa do Brasil, ela tem soberania, porque ela não está vinculada nem abaixo, nem hierarquicamente abaixo de nenhum outro país. Ela tem a soberania. Já aqui dentro, no Brasil, a soberania só está lá na República. Aqui dentro, nós temos autonomia. Autonomia. Então, o município tem autonomia, não tem soberania. Estado membro tem autonomia, não tem soberania. E União tem autonomia, não tem soberania. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Ok? Então, parece só uma questão de palavras, mas você pode errar na prova, porque a prova vai justamente trocar uma palavrinha dessa, que faz toda a diferença juridicamente falando, e você pode errar a questão. Então, o município, conforme está dizendo aqui o artigo 5º da Lei Orgânica de Marechal Deodoro, tem autonomia política. Tem autonomia política. Então, por exemplo, as eleições, a escolha do prefeito não depende do governador, não depende do presidente. Tem autonomia política ali, quem governa e quem gere, quem trata dos negócios públicos é a política local. Então tem autonomia política, tem autonomia administrativa também e tem autonomia financeira. Tem autonomia administrativa e tem autonomia financeira. Então, desse artigo, o que você precisa saber é que o município é uma pessoa jurídica, de direito público interno, e que tem autonomia. Autonomia. Eu estou falando autonomia. Eu não falei soberania, eu falei autonomia. Tem autonomia, três autonomias: a política, a administrativa e a financeira. Ok? Então é isso que você precisa saber. E é regido pela lei orgânica, que é essa que a gente está vendo aqui. A lei orgânica é como se fosse a constituição do município, mas o município não tem constituição, é chamada lei orgânica e não constituição. Parágrafo 1º, o município tem sua sede na cidade de Marechal Deodoro, isso aqui é fácil de saber, não é outra cidade, nem é um povoado, um distrito, é a cidade de Marechal Deodoro. O município compõe-se de distritos, é isso que está dizendo a lei. Então, lá na prova, você vai ter que lembrar, o município, segundo a lei orgânica do município, é composta de distritos. A criação e organização, a organização e a supressão de distritos. Olha só, criar um distrito ou extinguir um distrito, acabar com aquele distrito, depende de lei municipal, observada a legislação estadual. Veja só, pode o prefeito criar ou extinguir um município por decreto? Não, não, porque a lei orgânica diz que é uma lei municipal. Então, se eu vou criar um distrito, um novo distrito em Marechal Deodoro, eu tenho que fazer uma lei, tem que ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Se eu vou extinguir, acabar com o distrito, eu também preciso de uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores. Não é o prefeito quem faz por decreto, não. Só que essa lei é municipal, não é? É. E o que é que tem a ver essa lei estadual? É que a lei estadual, ela cria as regras para essa extinção e criação de distritos. Então, a lei do município, ela olha para a lei estadual, que regula essa matéria, vê quais são as regras e dentro daquelas regras, o município edita uma lei. Cria-se o distrito tal. O distrito tal está extinto. Essa é a ideia. A lei municipal ela vai ser muito simples. Ela vai observar as regras da lei estadual que disciplina como esses distritos
podem ser criados ou extintos, e a lei vai lá colocar lá aquele ato dizendo que criou ou que extinguiu um município. Basicamente isso. Mas o que você precisa gravar é como está aqui mesmo. A criação, a organização e a supressão de distritos dependem de lei municipal. Não dependem de lei estadual, não. Dependem de lei municipal. Ou seja, são criados por lei municipal. O termo é dependem, mas o que a gente entende, o que a gente tem que entender, é porque é uma linguagem jurídica, é assim mesmo, mas o que a gente tem que entender é que a lei municipal cria, organiza e extingue distritos. Só que essa lei obedece as regras, a disciplina de uma lei estadual. Ok? Parágrafo 4º. Qualquer alteração territorial, mexer no território do município de Marechal Deodoro, só pode ser feita na forma de lei complementar estadual, preservando a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, dependendo de consulta prévia às populações diretamente interessadas mediante plebiscito. Para você fazer alterações no território de Marechal Deodoro, por exemplo, criar uma nova cidade ou ou mudar o tamanho do território, retirar uma área daquele território para fazer parte de outro município, enfim, essas alterações no território de Marechal Deodoro, dependem de lei estadual. Então, é feita na forma de lei estadual e é o que está dizendo aqui a lei, e a prova vai dizer assim, de acordo com a lei orgânica do município, a criação, a mudança do território de Marechal Deodoro vai ser assim. Aí vai dizer que é a lei estadual. E aí você vai ver a literalidade da lei. Porque a questão vai dizer de acordo com a lei. Se ela diz de acordo com a lei, você tem que ver como é que de fato a lei fala. Por isso que é importante ler a lei e ler várias vezes. E sempre precisa de consulta à população envolvida. Então, se, por exemplo, o município quisesse mudar, transformar Barra Nova e Massagueira em um novo município, precisaria ser ouvida a população, os moradores desses dois lugares, para poder, de acordo com a aprovação dessa população, poderia ser feito o desmembramento. Se não houver, não é possível. Isso aí vem da Constituição do Brasil e aqui a Lei Orgânica do Município apenas está repetindo essa mesma ideia, essas regras. E aí, em seguida, diz, artigo 6º, para a gente concluir, é vedado ao município. Então, aqui traz umas vedações ao município, que é estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Ou seja, o município não pode adotar uma igreja para si, não pode ser confessional, não pode ter um credo. O Estado está aqui, o município está aqui, a igreja está aqui. São coisas separadas, elas não podem se misturar. Agora, se for para uma colaboração de interesse, né, de interesse público, aí pode, desde que na forma da lei. Então tem que ter lei dizendo como será essa colaboração. Não é o prefeito que quis fazer uma colaboração e foi de qualquer jeito, não. Precisa ter lei, é o que diz ó, aqui na forma da lei é o que diz a lei orgânica, e é colaboração de interesse público. Se não tiver o interesse público envolvido, não há possibilidade de colaboração. E veja, colaboração não é dependência. Não é que o Estado depende da igreja ou a igreja depende do Estado, do município. Não, não, nada disso. Estado, quando eu falo, o ente político, que no caso é o município, né? Como eu já alertei mais anteriormente. Recusar fé aos documentos públicos. É vedado ao município recusar fé aos documentos públicos. Então, se eu chego no município com um documento emitido por outro ente público, por exemplo, eu chego com a certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral e eu vou entregar no município, na prefeitura, na secretaria, para me dispensar de um dia de trabalho porque eu fui mesário de eleições. Então, eu estou lá com um documento público. Eu não, o servidor que estiver lá na secretaria não pode dizer,
eu não aceito não, eu não confio não, não aceito não. Ele não pode negar fé aos documentos públicos, né? Ele não pode recusar esses documentos públicos, ele não pode dizer que esse documento público é mentiroso e não aceita, ok? Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Questão de isonomia, de igualdade, né? Não pode criar diferenciações entre as pessoas. Autorizar ou consentir a construção de imóveis de qualquer espécie para uso de particulares nas praças, ruas e demais logradouros públicos municipais. Não pode. Não pode pegar um logradouro público municipal, praças, ruas e outros logradouros e dizer, você pode construir uma casa aqui para você. Não pode. Não pode, porque é terra pública, é bem público, é imóvel público. Não pode. Porém, tem uma exceção, salvo os casos especiais autorizados na lei. E quais são esses casos especiais autorizados na lei? Sabe aquela situação em que na praça tem um quiosque? Ou na praia, ou na lagoa tem um quiosque, ou uma banca de revista? Esses são os casos especiais. Se dá uma autorização, ou uma permissão, ou uma concessão para que determinado particular, seja uma empresa ou seja uma pessoa física, explore uma atividade econômica ali, e aquela atividade econômica tem um interesse do município, né? Por exemplo, ter uma banca de jornal é interessante para o município? Sim, né? Para que as pessoas tenham acesso às publicações que são comercializadas ali. Tem um restaurante em certo lugar, pode ser interessante para o município? Pode, porque pode ser uma área turística e o turista quer, né, que tenha um restaurante e um quiosque e o município ganha com isso pela vida de turistas. Então, é possível que seja autorizado, seja concedido é, seja dada uma permissão para que se crie, que se implante ali alguma construção particular. Então, há essa exceção. Mas, tirando essas exceções que já são previstas na lei, não é possível permitir a construção em imóveis públicos. Então, basicamente é isso. A gente viu 6 artigos dessa lei, são os que explicitamente a gente vê que a prova poderá cobrar, porque está no edital, a organização político-administrativa, e está a questão dos símbolos do município que a gente viu no vídeo anterior. Então, a gente vai continuar estudando legislação aqui para o concurso de guarda municipal. E não esqueça, a gente também tem aula para quem vai fazer o concurso de agente de trânsito. Ok? Até mais.